E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Beatriz Machado, eu te ajudo a se comunicar com mais segurança para atingir seus objetivos de carreira. Hoje, opa, gente, eu tô no meu perfil, né? Apareceu aqui que eu entrei ao vivo, eu falei, eita, será que eu tô no perfil do subordinado? O pessoal não vai saber. Mas vamos lá, a live de hoje é pra você que não quer mais ter aquele sentimento de arrependimento de não ter falado alguma coisa. Muitas vezes a gente tá numa reunião, a gente tá na empresa ou até na nossa casa mesmo com a nossa família e a gente tá tendo alguma discussão, alguma conversa, algum diálogo e às vezes ali na hora a gente fica ponderando se a gente fala alguma coisa, não fala alguma coisa, a gente acaba por não falar. E depois a gente fica com aquele sentimento ruim, sabe? Aquela frustração de, poxa, devia ter falado isso, acho que eu ia ter sido mais fiel aos meus valores, mais fiel aos meus pensamentos se eu tivesse falado aquilo. Eu acho que a gente precisa primeiro entender que muitas vezes a gente não fala aquilo que a gente gostaria porque a gente não tá 100% presente naquela conversa, a gente não tá 100% presente naquele diálogo. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa considerar logo de partida. Esse exercício de estar presente quando a gente está se comunicando é primordial para você se comunicar bem, independente do que você estiver falando, então, consequentemente, para você também se comunicar com mais segurança, para você transmitir mais segurança através da sua fala, através da sua postura. A gente fala muito de mindfulness como uma técnica para a gente manter a nossa mente clara, para a gente manter a nossa mente tranquila, mas essa habilidade de estar presente no momento, que é o mindfulness, né, de você manter a sua mente ali presente, ela também é muito essencial na nossa comunicação. Essa live não é uma live para quem fala assim, eu nunca sou seguro, eu não acredito que eu não possa ser seguro, tá? Essa live, ela é para aquelas pessoas que até falam, eu acredito que eu posso ser seguro sim, que em diversos momentos eu transmito segurança, porém eu acho que não é sempre, eu acho que tem algumas situações nas quais eu vou ponderar mais e eu não vou falar, e eu não vou ter coragem por uma série de fatores. Então a gente precisa diferenciar. Uma coisa é você ter algumas questões com relação à segurança mais profundas, autoconfiança, autoestima, e outras é você simplesmente falar, eu acho que a segurança na comunicação tá mais relacionada à situação que eu tô envolvida, a qual é a discussão que eu tô tendo, pra eu pensar, né? Poxa, será que eu falo? Será que eu não falo? E aí, às vezes, eu prefiro não falar. Beleza? Eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar pra você se despir dessa sensação de que depende da situação é a sua forma de pensar, é o seu mindset. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente vocês já ouviram falar sobre mindset. Mindset em português significa forma de pensar. E aí, quando a gente tem a nossa forma de pensar, segundo a pesquisadora Carol Dweck, que é a mestre em mindset, ela tem livros que fala sobre mindset, que ela explica isso em diversos âmbitos, ela fala sobre dois principais tipos de forma de pensar. A primeira forma de pensar que ela explora no livro é o que ela chama de mindset fixo. Eu também falo no meu livro um pouco sobre isso, porque eu acho que tá na base, legal, já leu, é muito legal. Acho que tá na base de toda a conversa sobre desenvolvimento pessoal, porque a forma como a gente pensa, a forma como a gente enxerga o mundo e as nossas próprias capacidades é essencial para governar o nosso comportamento. Então, o mindset fixo é aquela forma de pensar na qual você valoriza muitos resultados e menos o esforço, e na qual você acredita que você nasceu com algumas habilidades inatas e tem algumas coisas que são quase impossíveis de você aprender ou de você desenvolver. Se você não nasceu com aquilo,
muito provavelmente você vai morrer sem aquilo. Qual que é o ponto desse mindset fixo que a gente precisa refletir criticamente o quanto ele é benéfico ou não pra gente? Quando a gente tá no mindset fixo, a gente tem esse pensamento de que eu sou o que sou e nada nem ninguém vai me mudar, a gente é muito fechado a críticas, porque a gente não acredita que a gente tem capacidade de se desenvolver, então quando a gente é criticado, a gente é levado bastante pro pessoal e por isso a gente se fecha. E aí, pra comunicação especificamente, esse fato, esse comportamento de se fechar é muito ruim, porque quando você tá num diálogo, você tá numa troca. Quando você tá numa conversa, numa comunicação, você está numa troca. E a outra pessoa tem uma perspectiva de mundo, uma perspectiva de opiniões, das coisas que ela acredita e de valores, provavelmente em algum âmbito diferente das suas. Então, se essa pessoa te faz uma crítica, ou se essa pessoa te faz uma colocação que não necessariamente você concorda, quando você tem um mindset fixo, a tendência é que você logo crie uma barreira com relação a isso que a pessoa tá falando, e aí às vezes você vai falar, nem adianta eu argumentar, nem adianta eu falar nada, porque ela também não vai mudar de opinião, uma vez que essa é a opinião dela, e eu também não vou mudar a minha opinião com nada que ela falar. Então, é onde fica aquela conversa truncada, aquela conversa em que um fala A, o outro entende Z, e ninguém tá muito disposto a abrir mão de nada. Porque as duas pessoas acreditam que são e nada nem ninguém vai mudar. Uma coisa que é interessante dizer, já fazer o disclaimer antes de eu explicar o segundo tipo de mindset. Quando a gente analisa esses mindsets, não é assim, eu sou tipo de signo, sabe? Eu sou do signo de peixes porque eu nasci no dia 28 de fevereiro, então isso é um fato. A questão do mindset, ela não é assim tão factual. Cada situação geralmente desperta um tipo de mindset na gente. Então, às vezes pode acontecer que, de maneira geral, você não tem esse comportamento, mas para alguns assuntos específicos talvez você tenha. Então, por exemplo, se alguém vem falar comigo sobre carreira, como é um âmbito que eu venho aprendendo muito, eu venho me interessando muito, talvez eu tenha mais abertura, eu tenha outro tipo de mindset que eu ainda vou explicar. Mas, se alguém vem falar comigo sobre, por exemplo, comportamento de consumidor e marketing, talvez eu tenha um comportamento mais fechado, do tipo, cara, eu sei o que eu sei, eu já estudei, eu tenho as minhas experiências, e não importa o que você me falar, eu não acho que é assim, eu não acho que eu tenha que desenvolver mais nada nessa área, porque eu já sou uma profissional bastante desenvolvida com relação a isso. Na minha perspectiva, isso só me traz malefícios. Por quê? Quando a gente tem um mindset de crescimento, que é o segundo tipo de mindset, a gente tem uma forma de pensar que acredita no desenvolvimento constante, na aprendizagem contínua. E o valor daquilo que você é ou daquilo que você sabe não tá lá no final, não tá lá no prêmio, não tá lá na conquista que você vai ter ou na característica única que você tem no final do dia. Não, o mindset de crescimento, ele valoriza o processo. Então, eu sou o que eu sou hoje, mas a partir das trocas que eu tenho com você, a partir dos diálogos, das conversas que eu tenho com você, eu posso mudar sim. Eu posso crescer, eu posso me desenvolver, eu posso agregar conhecimentos, eu posso evoluir. Então, o mindset de crescimento, ele te coloca nesse lugar de humildade, vamos chamar assim, mas principalmente de desenvolvimento e aprendizagem contínuas. E qual que é a vantagem de você ter um mindset de crescimento no momento em que você está se comunicando? Você se permite a troca. Você não fica naquela posição de que se a outra pessoa me falar alguma coisa, ela vai estar colocando o meu conhecimento à prova. Ela vai estar colocando as minhas habilidades à prova. Você não entra num diálogo por embate. Você entra, de fato, no diálogo para troca. Então, a gente precisa começar a entender quais são os temas,
quais são as posturas, quais são as pessoas que despertam na gente cada um desses modus operandi na nossa cabeça. De novo, não é signo, não é raça, não é nada disso, não são escolhas binárias. Não é eu tenho um mindset fixo ou eu tenho um mindset de crescimento. Não, para alguns temas, para alguns assuntos você pode ter um, e para ter outros temas, outros assuntos, você pode ter outro. O importante é você começar a mapear isso. Então, eu vou aproveitar que algumas outras pessoas entraram, vou citar de novo os exemplos. Às vezes, quando você está conversando com um chefe seu, a tendência é que você tenha um comportamento mais relacionado ao mindset de crescimento, porque você assume que aquela pessoa tem alguma coisa para te ensinar, porque ela tem mais experiência, tarará, então você entra na conversa com ela nessa postura de ok, eu tô aqui me predispondo a aprender, a trocar. Mas às vezes quando você vai conversar com uma pessoa que tá abaixo de você na hierarquia, presta atenção se às vezes você não entra no diálogo com essa pessoa com uma postura um pouco mais fechada, uma postura um pouco mais, eu não vou me permitir ser questionado por essa pessoa que tem menos experiência que eu. Isso é algo de mindset fixo, em que você assume que você não tem nada para aprender a partir daquela troca, nada que aquela pessoa te fale possa te fazer evoluir. Então, primeira coisa, identificar o mindset que você tem quando você entra num diálogo. Isso vai fazer com que você destrave esses bloqueios que a gente tem de às vezes não querer de fato mudar de opinião ou construir uma opinião diferente, uma terceira opinião quando a gente está no diálogo com outra pessoa. Então, uma vez que a gente entende essa coisa do mindset, a gente, aqui no roteirinho eu sou pedida a trazer para vocês alguns exemplos de pessoas, alguns exemplos e referências de pessoas que evoluíram com o tempo, pessoas que entenderam que a partir do momento que elas estão ali trocando numa conversa com alguém, aquela conversa faz com que ela evolua. E aí, para mim, o melhor comparativo nas nossas vidas é sempre a gente mesmo no passado. Então, imagina você há 10 anos atrás. Eu fiz esse exercício comigo. Me imaginei há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, eu estava entrando no meu primeiro emprego, que foi na empresa júnior na faculdade. Que, enfim, nem era remunerado direito, ganhava R$50. Pagava, tipo, uma semana de almoço, mas tudo bem. E imaginem aquela garota que entrou na empresa júnior, entrando em diálogos, entrando em conversas. Gente, eu não sabia o que era o mundo, entendeu? Eu tinha nascido e crescido em São Paulo, na Zona Leste, não tinha explorado nada. Tava pela primeira vez encontrando pessoas de lugares diferentes, cidades diferentes. Imagina se eu entro nesses diálogos fechada. Imagina se eu entro nesses diálogos de forma em que eu estabeleço o que eu sei, o que eu não sei, e eu não vou permitir que as pessoas me falem aquilo que eu não sei, porque elas vão me ofender, eu vou levar isso pro pessoal, e da mesma forma eu também não vou falar coisas que me coloquem em posição de vulnerabilidade. Gente, eu ia estar lá até hoje. Assim, eu não ia ter evoluído. Se a gente não se coloca numa posição de troca de fato e de se colocar vulnerável algumas vezes durante os nossos diálogos com as outras pessoas, a chance de a gente não crescer, de a gente não aprender, de a gente não se desenvolver é enorme. Então, olha pra você, o meu convite é olha pra você há 10 anos atrás. Quem era você? Se você tivesse a oportunidade de conversar consigo mesmo há 10 anos atrás, você gostaria de encontrar uma pessoa fechada? Uma pessoa que não é capaz de ouvir? Ou uma pessoa que não é capaz de falar, olha, as minhas dificuldades são essas. O que eu preciso aprender, eu sinto que eu preciso desenvolver é isso, aquilo. Quando você desenvolve essa habilidade de se colocar nesse lugar, é muito mais fácil de quando você tá numa conversa com outra pessoa, você se sentir mais à vontade de falar aquilo que condiz com seus valores,
de falar aquilo que tá nas suas ideias. E aí, um outro passo que eu vou passar para vocês na imersão Destrava Sua Comunicação é o como. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de falar pura e simplesmente porque a gente acha que não é ambiente, pura e simplesmente porque a gente acha que a gente vai se colocar numa posição desfavorável e etc. E tudo bem, a gente precisa superar isso a partir de todo esse ponto do mindset que eu tô colocando pra vocês. Mas também a gente precisa aprender como falar. Porque lembra a live de ontem? Na live de ontem a gente falou sobre politicagem. E aí a gente tem que ter cuidado para não se colocar em posições que... eu não quero dizer estraguem, mas que comprometam a nossa reputação. Então tem que ter um equilíbrio entre você se colocar numa posição de falar aquilo que você quer, demonstrando a sua humildade e talvez demonstrando alguma vulnerabilidade, mas com inteligência, com destreza, não a ponto de isso comprometer a sua competência. E aí, para elucidar, eu vou dar um exemplo. Quando eu era estagiária, eu... por poucas vezes tive a oportunidade de liderar alguns projetos que eram apresentados para o VP, o vice-presidente da área em que eu trabalhava. E aí, eu liderava os projetos, mas eram pouquíssimas vezes que eu ia até ele e contava alguma coisa e falava alguma coisa. Geralmente um gerente ou a minha diretora me acompanhavam para passar algum status, alguma coisa nesse sentido. Mas teve uma vez, eu lembro até hoje, que a minha diretora não tinha muita clareza do que estava acontecendo. Aí ela falou assim, não, vamos lá, a gente vai questionar isso pro VP e vamos entender o que ele fala. Só que assim, eu não me preparei para aquele diálogo, não me preparei para aquela conversa. Eu fui crua. Então eu cheguei e falei, olha, o que tá acontecendo é isso, isso e isso. E aí ele me respondeu o que ele achava, e aí eu fui meio sincerona ali na hora. Eu falei, eu não me lembro exatamente o que eu falei, mas eu falei alguma coisa como, talvez isso não vá dar certo, ou talvez o time não vai aceitar esse tipo de coisa. Enfim, ali na minha inocência, na minha ingenuidade, eu fui sincera. A minha diretora logo tomou a frente, deu um somebody love ali, me tirou da sala do VP, e no que ela me tirou da sala do VP, ela falou, B, a gente precisa dar a real para as pessoas, a gente precisa falar as coisas que são verdadeiras para as pessoas, não tô te incentivando a mentir, mas a gente precisa tomar cuidado com como. Você não pode virar para um VP e falar assim, não, eu acho que as pessoas não vão acatar essa opinião, eu acho que isso não vai dar certo. É a opinião do cara top do top aqui, né? Você tem que, por mais que você ache, você tem que trazer uma argumentação, você não tem que trazer uma negativa. Então, a lição que ficou desse momento foi, em nenhum momento ela disse, não diga nada, não fale. Não, ela foi muito inteligente ali na hora, ela falou assim, você pode falar, você pode dar a sua perspectiva, não fica com isso engasgado, mas encontre a forma certa, que você não vai colocar a posição ou a opinião da outra pessoa em xeque, como se ele tivesse falado alguma besteira, porque provavelmente não era nenhuma besteira, mas também não deixe de falar. Porque talvez ele não tinha visibilidade daquela dificuldade, ele não tinha visibilidade, enfim, das barreiras que talvez eu fosse enfrentar. Então, a magia acontece quando a gente encontra o equilíbrio entre não ficar engasgado, porque isso não faz bem, nem para sua reputação, nem para sua saúde e nem para os projetos, porque às vezes você tem visibilidade de algumas coisas que precisam ser faladas, mas também tem que ter cuidado com a destreza, tem que ter cuidado em como você vai polir essas palavras para que elas não te comprometam, nem, enfim, comprometam a sua relação com as pessoas. Beleza? Gente, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando perguntas. Eu vi que bastante gente entrou aqui, vou acenar para vocês, dar um oizinho. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu acho que assim, algumas coisas que são importantes de falar. Muitas vezes quando a gente tem esses momentos de meu Deus, será que eu falo ou não falo? Será que eu falo ou não falo? São momentos que a gente é pego de surpresa.
Então, é um diálogo, é um feedback, é uma discussão com alguém ali que às vezes fica um pouco mais acalorada. E muitas vezes a gente acaba tendo sintomas físicos desse medo de falar. E aí eu vou falar pra vocês, gente, eu também tenho, tá? Por mais que eu me comunique muito bem, eu tenha essa habilidade, eu considero que eu tenho a habilidade da comunicação, quando é um momento muito importante ou uma discussão que tá indo para um lado que eu não quero que vá, que não é o lado mais interessante pra mim, às vezes a voz fica trêmula, a mão começa a suar, a gente, né, vai falar e a voz não sai, a gente dá aquela gaguejada que, putz, a voz não sai, porque a gente tá emocionalmente abalado, o coração tá disparado, todo mundo sente isso. E às vezes é isso que te para. E aí eu volto a Amy Cuddy, que é aquela autora do Poder da Presença, que ela comprovou cientificamente que os sinais do nosso corpo também moldam a nossa mente. Muitos cientistas acreditam que só a nossa mente molda o nosso corpo, mas o contrário também é real. E aí, quando a gente tem essa sensação de pânico através do nosso corpo, muitas vezes é isso que nos cala. Porque literalmente nos calou. Literalmente a voz ficou embargada. Literalmente eu não consegui falar. E aí, eu tenho lido bastante conteúdo, eu tenho visto bastante coisa, principalmente com relação à oratória. A oratória não é uma especialidade minha, mas eu tô vendo bastante coisa. Oi, Karina, o livro é O Poder da Presença. Aí, eu não sei se a Tami tá por aqui, se ela puder escrever, senão depois eu mando pra você, eu deixo no comentário do vídeo. Mas quando a gente tem esses momentos e a gente não consegue falar, o que a ciência diz, o que a oratória diz, é que a única coisa que a gente consegue fazer para controlar o nosso corpo e sanar esses sinais de nervosismo é respirar. Gente, pode parecer bobo, pode parecer simples demais, mas é respirar. Você tomar consciência da sua respiração, você tentar acalmar o seu coração através da respiração. Esse é o principal aliado da fala. A respiração é a principal aliada da fala. Na verdade, se vocês pensarem fisiologicamente, a fala é um processo de controle de ar, de entrada e saída de ar. Então, fisiologicamente, você respirar para acalmar seu coração, para tirar o nó da garganta nesses momentos em que a gente trava de fato fisicamente, é a solução, é a única solução. E você vai precisar trabalhar a sua mente, você vai precisar tirar a sua mente do desconforto, no sentido de a pessoa tá falando, eu vou ter que responder rápido, a pessoa tá falando de uma coisa, meu Deus, eu não tenho dado, o que eu vou fazer para responder? Você precisa tentar sair desse fluxo de ansiedade doido na sua cabeça, tomar o centro, respirar. Se você tiver num diálogo muito quente ali, eu sempre falo, gente, pede licença, bebe água, fala, olha, eu preciso beber uma água, me dá uma licencinha, 2 minutos, bebe uma água, respira, é melhor você passar por isso, de pedir licença, de beber uma água, de respirar, do que você não falar o que você quer falar, ou de você falar daquele jeito. Vale tomar um copo d'água, com certeza. Toma um copo de água, acalma o coração, acalma a mente, se traz para o momento presente. Tem exercícios muito eficientes de aterramento, que é ponha os pés no chão, ponha os pés no chão, sente o que você tiver ali, se você estiver sentado, sente o bumbum na cadeira, sente o pé no chão, fala, eu tô aqui, respira para responder. A resposta vai sair, você vai conseguir acalmar esses sinais físicos. E às vezes pra gente parece que demorou 1 hora, parece que você ficou 1 hora ali se ajeitando de novo, mas na verdade muitas vezes é muito rápido. Na verdade, muitas vezes você passou ali 1, 2 minutos respirando, tomando consciência, e daí você volta e você fala, e você dá a resposta, e você dá a sua opinião, e você coloca o seu ponto de vista. Então, controlar os sinais físicos é
possível. E não tenham vergonha de forma alguma de falar: olha, eu preciso respirar 1 minuto, me deixa eu tomar uma água, vamos retomar essa conversa em 1 minuto. Só pra eu molhar a garganta, molhar a palavra. Tem uma consultora que eu sigo aqui, ela fala isso: eu preciso molhar a palavra. Eu acho que é bacana e constrói pro diálogo, tá? O segundo ponto, que eu acho que é crucial nesse momento em que a gente às vezes fica embargado, é: eu penso demais e quando eu vi alguém já falou. Quem já passou por isso sabe que às vezes você tá ali numa troca, num brainstorming, alguma coisa com outras pessoas, e aí alguém pede uma opinião ou apresenta alguma ideia e você fala: nossa, tem uma pesquisa que eu vi que falava o contrário disso. Ou, nossa, tem um resultado que a gente fez no ano passado que na verdade já comprova que esse plano de ação tem alguns pontos de melhoria. Mas será que eu falo? Será que eu não falo? Você fica ali na tua própria cabeça. E aí quando você vê alguém levantou a mão ali no Zoom, no Teams, e a pessoa fala: olha, chefe, ou olha, pessoa que tá apresentando, tem uma pesquisa que eu vi que diz o contrário. Tarará, tarará, tarará. E aí você fica: puta, que droga. Era exatamente o que eu tinha pensado e eu não falei. E aí, assim, existem duas situações. Primeira situação: se quem tá apresentando, se quem tá falando não abriu espaço para troca, porque às vezes acontece, a pessoa fala: olha, eu vou apresentar aqui e as perguntas, as construções, as opiniões ficam pro final. Perdeu a oportunidade, exatamente. As falas ficam pro final. Aí você segura a onda, tudo bem. Mas na hora que a pessoa abrir para a fala, fale. Não fica esperando, não fica pensando, porque essa sensação de podia ter sido eu que coloquei o ponto, que trouxe a preocupação, que trouxe o ponto de melhoria, é muito ruim. A gente fica muito frustrado, porque você fala: meu, eu sabia a informação. Era uma informação que podia ajudar, era uma informação que podia construir, e eu simplesmente não falei, porque não fui o primeiro a falar. Então, se coloque. Porque no começo ali, né, quando as pessoas abrem para perguntas, geralmente... Perdeu o medo de falar, exatamente. Geralmente tem aquele momento de silêncio, ninguém quer ser o primeiro a falar. Gente, eu fico muito incomodada com esse silêncio. Eu sou uma pessoa que, assim, às vezes eu nem tenho pergunta pra fazer, eu abro o microfone pra elogiar quem apresentou. Porque me dá agonia aquele silêncio mortal, a pessoa esperando a resposta. Então, não seja a pessoa que quer ser a segunda a falar, seja o primeiro a falar. E aí, eu acho que um exercício importante, se você tiver esse tempo, é você imaginar qual é o pior que pode acontecer. O pior que pode acontecer, se você for falar, por exemplo, né? Olha, eu vi uma pesquisa que fala sobre um dado um pouco diferente desse dado que você está falando. Parece que os resultados são um pouco contraditórios a esse que você apresentou. Qual que é o pior que pode acontecer? Na minha visão, se a pessoa que estiver apresentando for uma pessoa bacana, ela vai falar: legal, me manda essa pesquisa que eu quero saber. E aí você vai ter que mandar. Ou... putz, mas qual será a fonte dessa pesquisa? Qual será a amostra na qual essa pesquisa foi feita? Será que é uma realidade parecida com essa realidade que a gente está olhando? A pessoa talvez vai te questionar do porquê que você está trazendo. E aí o que você pode falar é: bom, eu não tenho tantos detalhes, acho que depois eu pesquiso e te trago mais detalhes, etc. Imagina o pior que pode acontecer. Provavelmente o pior que pode acontecer... vale a pena o risco, vale a pena você falar, vale a pena você colocar a sua opinião e demonstrar que você conhece sobre o assunto, que você está inteirado sobre o público, enfim, que você quer construir ali para o projeto. Minimamente é isso que vai acontecer. Agora, tem outras situações nas quais o apresentador, ele não estabelece isso. Ele não estabelece: poxa, eu quero que vocês entreguem, falem sobre as suas opiniões ou façam as perguntas só no final. Às vezes o apresentador, ele vai falando: gente, vamos construindo, é uma sessão de trabalho, eu quero que vocês façam as perguntas, coloquem os pontos no meio da apresentação. Cara, aí você realmente precisa fazer um exercício de ser rápido para você não perder o fio da meada.
Então, a habilidade que você precisa desenvolver é essa habilidade de colocar os pontos de forma delicada, de forma que você não se exponha. De novo, é muito importante essa destreza das palavras. É você usar as palavras mágicas. Você fala, oi, com licença, eu queria colocar um ponto nesse slide que eu acho que tem uma pesquisa. Eu vou pesquisar qual, você já coloca que talvez você não tenha todas as informações, mas que traz um dado um pouco diferente desse dado que você está falando. Você teve acesso a essa pesquisa? Termina com uma pergunta, não com uma afirmação, não com uma acusação ou com coisas desse tipo. Esse tipo de detalhe, que é a tal da destreza que eu chamo, vai ajudar você a não se colocar numa situação ruim e ficar mais confortável de falar. Você tá colocando ali num tom de troca, num tom de conversa, num tom de evolução, de crescimento constante, que é o que eu falei lá no começo do mindset de crescimento, lembra? Você e a pessoa que estão apresentando, nessa troca podem crescer, podem aprender. Então, a gente precisa ter essa sensação de que você não vai estar se expondo, você não vai estar se colocando num embate contra a outra pessoa quando você coloca a sua opinião. E aí você não vai ficar embargado, você não vai ficar com aquela sensação de puta merda, devia ter falado e não falei. Beleza? Uma outra coisa que eu acho que também às vezes traumatiza a gente é: eu já tentei e eu fui retalhado. Eu criei um trauma com relação a isso. Eu já tentei falar, já tentei expor a minha opinião e falaram, assim, de forma, tipo, me deram um cala-boca, entendeu? Um não fala nada, um você não tem que falar aqui, não apita nada aqui. E aí eu fiquei traumatizada. Conselho: faça uma retrospectiva. Foi de fato uma retaliação, né, grosseira, ou uma retaliação a você, uma retaliação pessoal, ou foi um pedido de não cabe agora, por favor, não traga esse ponto agora porque não cabe nessa discussão, e tá tudo bem. Se alguém trouxer pra você, isso não cabe nessa discussão, não é uma retaliação, é uma questão de que fórum é esse, que pessoas são essas que estão aí. Esse dado tá ali para discussão e as pessoas têm padrão de ação. Se você tá trazendo uma situação que talvez está demonstrando que aquele dado não é real, se as pessoas não tiverem padrão de ação, muitas vezes não adianta você fazer a construção. Então, olhe em retrospecto e o quanto foi de fato uma retaliação, o quanto foi... você sentiu a coisa maior do que ela era. Você estava mais sensível ou você é mais sensível, você... se expor para você já é difícil, então qualquer negativa já pesa demais. Então, olha em retrospecto. Em segundo caso, se não, foi uma retaliação de fato. Até as pessoas que estavam em volta acharam que a forma foi grosseira, não foi a melhor forma possível. Analisa. Isso está relacionado à cultura do lugar em que você trabalha, do lugar em que você tentou expor a sua opinião? Se for cultural, você está num ambiente um pouco mais complexo, porque não se luta contra a cultura. E aí você precisa avaliar, eu quero estar dentro dessa cultura ou não. Outro ponto que é importante é você avaliar quem foi a pessoa. Essa pessoa geralmente não está aberta à conversa, essa pessoa geralmente tem um mindset fixo, então talvez você não tenha que se expor ou que colocar a sua opinião para essa pessoa especificamente. Ou não para essa pessoa em público, porque às vezes também tem algumas pessoas que são mais sensíveis a essas conversas, a esses diálogos públicos. Então, às vezes, poxa, talvez eu tenha que tentar uma outra abordagem. Eu não vou falar para essa pessoa publicamente, né, porque eu já sei que eu não vou me expor, mas por trás das câmeras ali, né, cara a cara, num diálogo, só eu e a pessoa, eu posso tentar construir. Então, assim... se você já sofreu uma retaliação, que de fato foi uma retaliação, você precisa avaliar mais profundamente e não se deixar traumatizar por essa situação. Ou não se deixar traumatizar por esse ambiente. Porque talvez você mereça estar num ambiente que está preparado e que quer te escutar. Tá bom? Acho que a gente precisa ter essas
reflexões. Por fim, pra gente se encaminhando pro final, já tô aqui, passei 5 minutos do nosso horário, eu quero dizer que eu acho que quando a gente tem esses bloqueios de eu quero falar, mas eu não consigo, eu tenho bloqueio físico, eu penso demais, eu me sinto inseguro, eu fico ali ruminando, eu tenho um trauma. Quando você sair pra arena, como diz a Brené Brown, quando você se colocar presente, como diz a Amy Cuddy, e dar a sua opinião e colocar o seu ponto de vista, talvez você faça da primeira vez e seja extremamente desconfortável. Talvez você sair e falar, eu preciso beber uma água, eu preciso tomar um gole de água, eu preciso de um segundo aqui, né? Você vai se recompor e aí você vai voltar para o diálogo. Talvez isso seja desconfortável, talvez você se sinta mais vulnerável ainda, talvez você se sinta envergonhado, mas conforme você vai fazendo, conforme você vai se colocando no seu ritmo, você vai perceber que isso fica cada dia mais fácil. Comunicação é prática, ninguém vai se comunicar por você. Comunicação sai daqui, da sua garganta, do seu pensamento. Ninguém vai entrar na sala e falar, olha, a B tá querendo dizer uma coisa que é isso, isso, isso e isso. Não, as pessoas podem até falar, olha, a B tá querendo dizer uma coisa, mas quem vai ter que dizer é você. Então você precisa praticar, precisa se colocar na arena, precisa tentar se comunicar, custe o que custar. E aí, tentei uma vez, foi desconfortável, tenta de novo. Tentei 2 vezes, foi desconfortável, tenta de novo. Tenta com outras pessoas. Uma coisa que eu acho interessante é que muitas vezes quando a gente tem essa dificuldade de expor a nossa opinião, às vezes a gente não consegue expor a nossa opinião nem em casa. Com as pessoas que a gente mais ama, com as pessoas que mais amam a gente. Então, às vezes, começa no ambiente familiar, não começa direto na empresa, em que você vai se sentir exposto. Começa com teu parceiro, com a tua parceira, começa com teus pais, começa com teus amigos. Às vezes você é aquela amiga que escuta um monte de coisa das pessoas e nunca rebate, nunca coloca seu ponto de vista, nunca se expõe, fala, nem adianta conversar. Começa a tentar construir esses diálogos, criar esses diálogos. Vai ficando mais habilidoso em colocar sua opinião, colocar seus valores e sim, se colocar vulnerável com inteligência, com destreza, utilizando as boas palavras e não comprometendo a construção da sua reputação. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Tem um comentário aqui. Sempre tem a primeira vez. É sempre um pouco mais difícil. Quanto mais fizer, fica mais fácil. Exatamente. Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente se expõe, mais a gente joga luz naquele monstro, sabe? É bem aquela história de criança, assim. Meu, você tá com medo do monstro embaixo da cama? Acende a luz e olha embaixo da cama. Não vai ter nada. Pronto, você jogou luz no monstro e ele não existe mais. Tá bom? Muito bom, gente. Boa noite, bom descanso pra vocês. Muito obrigada.